Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja aí com saúde, cumprindo rigorosamente aí as determinações de isolamento social e de quarentena dos organismos internacionais, do Estado, dos municípios, enfim. Tenho certeza aí que com a nossa união, com o nosso compromisso, né, individual, num sentido coletivo, breve nós vamos ganhar mais essa batalha, né, agora contra o inimigo invisível, esse coronavírus que tem se espalhado aí em todos os estados do nosso país. Pois bem, essa aula hoje ela é direcionada especificamente aos meus alunos do terceiro ano aí de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, dando sequência ao nosso estudo de Direito Civil, especificamente em Direito das Coisas. E para rememorar brevemente, né, a gente estava estudando ali a classificação da posse ainda, né, um tanto quanto recente, o estudo ainda de forma incipiente, e vamos aí dar essa sequência na análise dessa disciplina. Pois bem, pessoal, estou aqui com um aparato de equipamentos novos, com o auxílio de várias pessoas, de vários colegas, vários profissionais, consegui, além de instalar esses equipamentos aqui, baixar um programa que eu acho que vai ficar um pouco bacana para a gente verificar, permite uma divisão de tela, e aí eu quero já contar um pouquinho aí com a paciência de vocês, não tem muito jeito com a tecnologia, estou me adaptando também, foi uma adaptação necessária, né? Mas aí vamos seguir com esse estudo, tenho certeza que vai dar muito certo. Beleza, pessoal? E antes de a gente entrar, eu quero só apresentar aqui para vocês, está no cantinho da tela de vocês, a próxima classificação que nós vamos estudar, que ela é, na verdade, a classificação quanto aos vícios subjetivos ou quanto à boa-fé subjetiva, né? E aqui eu já fiz um paralelo de quais vão ser os subtópicos, né? E eu peço então para que vocês me acompanhem. Voltando aqui para mim, o que eu quero lembrar com vocês? O seguinte, embora eu sei que você esteja aí no conforto da sua casa, de um lugar um tanto quanto reservado, hoje eu inclusive, né, estou aqui no meu escritório, vim aqui especialmente para gravar isso aqui para vocês, estou aqui isoladinho também, com tranquilidade, e assim imagino que você também esteja. Então vá no lugarzinho reservado da sua casa, onde você tenha concentração, ou o horário que você tiver mais tranquilo para assistir esse vídeo, pegue o vademecum, pegue seu material de anotação, e vamos lá que nós vamos usar muito aí a figura da lei seca, né? E eu vou pedir também para vocês fazerem as anotações de praxe, né? Que a gente é acostumado a fazer em sala de aula. Então, constituindo assim seu manual caseiro, tanto para a disciplina da universidade propriamente dita, ou se porventura vocês tiverem interesse em participar de certames públicos, né? Estudar concurso público e essa matéria cair em determinado edital, é muito possível que vocês vão conseguir fazer bom aproveitamento aí desse manual caseiro de vocês. Belezinha, gente? Vamos lá. Hoje a gente vai iniciar então, né, a classificação quanto aos vícios subjetivos, e antes de entrar no cerne da questão propriamente dita, eu quero fazer uma leitura breve do artigo 1201 do Código Civil com vocês. 1201 do Código Civil. Beleza? Aqui a gente já verifica, pessoal, olha só, na classificação do livro do Direito das Coisas, como a gente já muito bem havia previsto, ele é subdividido em determinados capítulos, né? E aqui a gente já conclui, mediante só análise sistemática desse livro do Código Civil, a gente já consegue responder algumas questões específicas de concurso público. Exatamente. Primeiro, eu quero que você pegue aí seu vademecum e já verifique que ele tem uma estrutura sistemática própria. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, dentro do direito das coisas, está num primeiro momento a posse e num outro momento, em outro título, está intitulado os direitos reais. E o artigo 1225, por sua vez, ele estabelece quais são os direitos reais. E aqui vale a pena a gente lembrar que a posse não está incluída. Então, sem a gente adentrar o cerne da questão ainda propriamente dito, só para a gente relembrar,
mediante essa análise sistemática, já permite a gente concluir, num primeiro momento, que a posse ela não é um direito real, em virtude da própria análise sistemática do Código Civil. Feita essa observação preliminar, retomada essa conceituação, que inclusive já foi ministrada em sala de aula, eu quero traçar aqui com vocês a leitura do artigo 1201, que vai ser fundamental para a gente adentrar nessa classificação hoje. Vamos lá? O artigo 1201 do Código Civil assim estabelece: é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Corroborando com isso, parágrafo único determina que o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Beleza, pessoal? A gente verifica, então, que há uma divisão sistemática, que a boa-fé ela se desdobra em duas modalidades específicas. A primeira se exterioriza na ignorância do vício ou do obstáculo, e na segunda seria a questão da presença do justo título no caso concreto. E voltando aqui para o nosso material, a gente já pode traçar esse esboço inicial. Posse de boa-fé, quando o possuidor ignora o obstáculo para a aquisição da propriedade ou tem um justo título. Aí a gente tem o desdobramento da boa-fé na acepção real e a boa-fé também denominada como presumida. Maravilha, maravilha. Pessoal, uma acepção não menos importante é que a gente verifica que o Código Civil ele menciona no parágrafo único do artigo 1201 a figura do justo título. Olha ali no 1201, o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé. Mas o Código Civil ele não faz a conceituação do que vem a ser esse justo título. E para isso é imprescindível a gente registrar, ainda que numa acepção mais breve, o que vem a ser esse justo título. E para isso é imprescindível a gente registrar um conceito, ainda que breve, de Caio Mário da Silva Pereira. Ele estabelece que justo título é uma causa representativa que tenha fundamento no ordenamento jurídico. Em breve análise, então, justo título é uma causa representativa que tenha fundamento no ordenamento jurídico. Beleza. Pessoal, eu sei o que é justo título, verifiquei uma acepção primária, o que seria a boa-fé, e verifiquei o seu desdobramento nas duas hipóteses: ignorância do obstáculo para aquisição da propriedade ou a existência do justo título. Agora, surge uma indagação, um questionamento. O que vai configurar, qual seria o requisito, qual vai ser o elemento que vai fazer com que se configure esse justo título? Em linhas gerais, o que vem a configurar, qual é o requisito, o elemento necessário para que eu passe a considerar algo como justo título? E essa resposta ela é dada pelo enunciado 302 da quarta jornada de Direito Civil. Aqui eu peço, venha para a gente fazer a leitura, verificando que esse enunciado assim estabelece: pode ser considerado justo título para posse de boa-fé o ato jurídico capaz de transmitir a posse ad uso capionem, observado disposto no artigo 113 do Código Civil. Esse enunciado aí, então, pessoal, nos dá um paradigma, né, de como que nós vamos passar a considerar justo título, né? Então, seria justamente esse ato jurídico capaz de transmitir a posse ad uso capionem, nos termos aí do enunciado 302 da quarta jornada de Direito Civil. Perfeito. Feita essa análise, então, pessoal, nesse primeiro momento, verificado, né, qual seria esse requisito, esse elemento para configurar justo título,
surgem duas questões que estão intrinsecamente ligadas. A primeira seria no sentido de que o justo título, pessoal, ele traz uma presunção relativa ou a presença do justo título traz uma presunção absoluta? Ou seja, presunção relativa, caberia questionar prova em contrário ou não? A presunção absoluta inadmitiria prova contrária em determinado segmento. Pessoal, para a gente responder essa questão é necessário também a gente refletir acerca do enunciado 303 da quarta jornada de Direito Civil, que corroborando, né, com entendimentos já adotados há muito tempo na âmbito jurisprudencial, menciona que o justo título tem presunção relativa, ou seja, iuris tantum. Aqui eu peço atenção para os senhores, porque muitos certames, ou até provas em caráter geral, eles deixam de empregar a terminologia presunção relativa ou presunção absoluta e única e tão somente utilizam as terminologias em latim. E olha como ela confunde. A presunção relativa é mencionada iuris tantum e a presunção absoluta iuris et de iure. Então, atenção quanto à terminologia em latim, né, para a gente não correr riscos aí de perder uma questão em determinado concurso ou também errar na prova e ser prejudicado em virtude dessa acepção, mesmo tendo conhecimento acerca do conteúdo. Beleza, pessoal? Então, esse enunciado quanto à presunção foi pacificado, né, nesse sentido de que a presunção seria relativa. Agora surge uma outra indagação. Esse justo título, pessoal, ele pode ser representado por um instrumento público ou um instrumento particular também poderia ser validado como justo título? Essa questão também ela é respondida pelo mesmo enunciado. Só que, vamos pensar nisso num exemplo prático. Imagina uma pessoa que acreditando que tem ali um esboço de um suposto ato jurídico, um negócio jurídico, enfim, ele tem ali alguns escritos, guardou esse papel por muito tempo e não fez registro, não se atentou quanto a nenhum ato público ou de direito público quanto a isso. Esse justo título, pessoal, será que poderia ser configurado como um instrumento particular? Essa é a indagação que foi complementada pelo mesmo enunciado, o enunciado 303, que eu peço licença para a gente fazer as constatações. Olha a relevância desse enunciado 303 da quarta jornada de Direito Civil. Pessoal, ele se sistematiza, ele foi enunciado nos seguintes termos. Considera-se justo título para a presunção relativa da boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse. Então, esse enunciado, ele presume, ele contempla a hipótese aí de materialização, né, desse justo título por meio particular. Importante observação aí para a gente realizar. Beleza, pessoal? Feita esse primeiro desdobramento da classificação da posse, aferido aí a base principal da boa-fé objetiva, eu quero pedir licença aqui para vocês para a gente direcionar agora o estudo quanto à posse de má-fé. Beleza? Aí eu questiono para vocês, o que vem a ser posse de má-fé? Você pode falar, posse de má-fé é quando não é posse de boa-fé. E posse de boa-fé? Posse de boa-fé é quando não é posse de má-fé. Aí a gente fica naquele jogo, né, igual aquele episódio do Chaves, quando ele vende suco para ele mesmo, né? Fica numa situação assim um tanto quanto complexa. Então é importantíssimo a gente definir as nossas questões as conceituações dos institutos jurídicos, porque eles vão nos acompanhar sempre, né? Seja no âmbito de uma prova objetiva, mas principalmente em uma prova subjetiva e numa prova oral. Então eu sempre gosto que vocês vão amadurecendo conceitos, vão relembrando conceitos,
que isso é importante, só tem a enaltecer vocês, seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico, enfim. Maravilha, gente. Então vamos retomando ali. Possuidor de má fé, então, é aquele que não é possuidor de boa fé. A gente pode traçar aí, sob primeira face, uma primeira análise, um conceito por exclusão. Mas a doutrina aponta esse conceito que brevemente eu vou ler para vocês, que posse de má fé é quando o possuidor não ignora o obstáculo para a aquisição da propriedade e não tem o justo título. Ou seja, é um conceito quando não configuradas hipóteses da posse de boa fé. Agora, olha que questão interessante. A gente aferiu na nossa próxima aula, a gente fez na aula anterior, que o desdobramento da posse na classificação quanto à posse justa e injusta, né? Fizemos essa acepção essa classificação. Agora olha a questão, gente. Será que pode existir posse injusta e de boa fé? Posse injusta e de boa fé. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte caso. Um bem é roubado, um determinado bem é roubado e é vendido no dia seguinte para um terceiro que desconhece esse roubo. Será que essa pessoa que fez a aquisição desse bem, ele possui má fé, pessoal? Então, nós temos como regra que a posse justa equivale à posse de boa fé. E a posse injusta equivale à posse de má fé. Isso é uma regra. Mas não necessariamente nesse sentido. Porque, como narrado nesse exemplo, a posse pode ser injusta, mas de boa fé. Então vamos frisar esse exemplo aí que tende a cair em eventualmente algum certame público. Beleza, gente? Essa classificação, gente, quanto à posse de boa fé ou má fé, ela é interessantíssima, principalmente quando a gente vai tratar de frutos, benfeitorias e responsabilidade. Por quê? Eu peço licença aqui para vocês, eu fiz uma tabela e a gente vai conseguir verificar os desdobramentos, né, relacionados aos frutos, às benfeitorias e à responsabilidade que ocorrem quando a posse é de boa fé ou quando ela é de má fé. Em se tratando de frutos, pessoal, a gente vai verificar que no caso da posse de má fé, o possuidor de má fé não tem direito aos frutos e responde pelo que colheu e pelos que deixou de colher, enquanto o possuidor de boa fé tem direito, com exceção dos frutos pendentes. O possuidor de boa fé, em se tratando de benfeitorias, e aqui a gente tem que relembrar que as benfeitorias podem ser as necessárias, úteis e voluptuárias, né? Ele tem direito quanto às benfeitorias necessárias e úteis, que se exterioriza justamente no direito à indenização e retenção. E, além disso, pode levantar as voluptuárias, as de mero luxo, né? Assim, uma acepção tanto quanto breve, né? Em se tratando do possuidor de má fé, no caso das benfeitorias, ele tem direito apenas às benfeitorias necessárias, somente o direito à indenização. E aqui, pessoal, eu peço para vocês se atentarem, em se tratando de responsabilidades, o possuidor de boa-fé somente responde por dolo ou culpa. E aqui a gente tem, numa primeira acepção, né, a responsabilidade subjetiva. Em se tratando do possuidor de má-fé, no aspecto da responsabilidade, ele responde pela coisa até por fato acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior. Pessoal, essa tabelinha aqui eu quero que vocês tirem foto, gravem e tenham sempre com vocês, tanto na parte de certames públicos que vocês eventualmente vierem a fazer, tanto principalmente na elucidação, no segmento do estudo do direito das coisas, principalmente nesse desdobramento da posse. Essa é o X da questão aqui, o assunto é a parte mais importante da aula de hoje, diria assim para vocês. Então,
Já peço aqui para vocês se atentarem quanto a essa tabela. Eu fiz essa sistematização, na verdade ela é baseada no estudo do professor Flávio Tartucci, né? E fica aqui registrado para fins de facilitação de memorização. Maravilha. E aqui, como os senhores podem ver no aspecto da benfeitoria, na posse de boa-fé, nós colocamos uma observação, no sentido de que o possuidor de boa-fé e benfeitorias, segundo a doutrina e a jurisprudência, aplica-se a mesma regra para as acessões, construções e plantações, aqui os exemplos clássicos, né? E, nesse sentido, corroborando com essa afirmação, está o enunciado 81 da primeira jornada de direito civil. Maravilha! Maravilha! Pessoal, além desse enunciado específico que foi mencionado para vocês, o enunciado 81, é imprescindível registrar o recurso especial 1.316.895 de São Paulo. E corroborando com tudo isso, ele tem uma importância muito grande para o ordenamento jurídico. Aqui eu destaco a parte, né, que é aplicável à nossa espécie, que se, em breve leitura, né, a teor do artigo 1209 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito. E aqui, né, salvo se houver estipulação em contrário. Salvo se tiver estipulação em contrário. Maravilha, pessoal. Perfeito. Vamos dar andamento aqui. Voltar para mim, por gentileza. Perfeito. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora num momento? Quero chamar a atenção de vocês e pedir para vocês fazerem uma leitura breve da Lei 8245 de 1991. A Lei 8245 de 1991. Eu vou pedir para vocês fazerem essa anotação, né? Depois fazerem a leitura. Não está aqui no material, mas vou ler brevemente para os senhores. Vamos lá. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Então, pessoal, qual que é a conclusão desse aspecto, desse artigo? E ele tende a cair muito em certames e nas avaliações. Que o locatário é possuidor de boa-fé, sendo comum, por força do contrário, a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias e úteis. Então, é plenamente interessante a gente fazer esse registro. Maravilha? Por fim, aqui não menos importante, eu gostaria de registrar uma divergência que se exterioriza justamente na súmula 355 do STJ e o enunciado 433 da 5ª Jornada de Direito Civil. Aqui eu peço vênia para a gente fazer a leitura, né? Filha. E aqui a gente tem, né, a parte da súmula 355 do STJ. Essa súmula especifica que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Pessoal, o que o STJ menciona aqui? Que nos contratos de locação, então, eu teria a possibilidade, é uma cláusula válida, eu renunciar à indenização das benfeitorias e bem como do direito de retenção. Todavia, pessoal, a gente vai ver que surgiu um enunciado que conflita com esse entendimento do STJ. É o enunciado 433 da 5ª Jornada de Direito Civil. Olha só o que ele estabelece. A cláusula de renúncia antecipada ao direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias é nula
em contrato de locação de imóvel urbano feito nos moldes do contrato de adesão. Pessoal, volta aqui para mim, rapidinho. O que é imprescindível a gente registrar? A gente tem um posicionamento do STJ que menciona que é válida, né? É a cláusula de renúncia em indenizações de benfeitoria e direito de retenção, e por outro lado o enunciado 433, que ele prevê a nulidade da cláusula em se tratando de contrato de adesão. Esse enunciado, especificamente, ele tem um grande prestígio no âmbito doutrinário, no âmbito jurisprudencial, mas em provas objetivas tem prevalecido, né, e prevalece majoritariamente a súmula do STJ. Então eu peço que os senhores façam essa observação. Maravilha? Pois bem, pessoal, esse é o primeiro módulo, nossa primeira aula, nosso primeiro contato. Eu ainda estou me adaptando com isso, estou aqui no escritório, vou dar sequência nas gravações de aula. Espero que vocês estejam gostado. Qualquer feedback, qualquer dúvida, os senhores podem me encaminhar por e-mail, por celular, tá bom? Aí a gente vai conversando, vai mantendo o ritmo. Forte abraço, permaneçam todos com muita saúde, em isolamento, confinamento e contem comigo. Até mais. Um abraço.